Um seguidor pediu para eu avaliar o deck dele. E como ele é seguidor, ele tem moral na casa. E a melhor análise é a gameplay. Então vamos de partidinha aqui pra ver qual é que é desse deck. E se você quer que eu avalie seu deck também, já vai seguindo o perfil aqui e manda seu deck lá na DM que eu vou responder assim que eu ler sua mensagem. Mas tem que ser seguidor, hein? Não adianta você mandar mensagem sem seguidor não, que eu não vou dar moral pra você não, meu filho. Já adianto aqui que esse vídeo vai ser uma gameplay de 2 partidas, na verdade. Uma partida eu ganhei, outra partida eu perdi. Acho que é a melhor forma de dar um feedback de um deck. Até porque o jogo é meio doido, né? Existem estratégias aí que não faz sentido lógico, mas na prática dá certo. Assim que a partida começou, meu ciclo principal tinha aqui minha carta de ataque ao corredor, então eu preciso ciclar. No início eu jogo só pra ver a defesa do meu adversário. Só que quando eu coloquei o corredor na ponte, o meu adversário surpreendentemente defendeu com um golem de pedra. E é aquilo que todos nós sabemos, o golem de pedra tá de um lado, você vai quebrar a ponte do outro lado. Então eu já coloquei já um Mega Cavaleiro junto com um morcego pra garantir de levar essa torre da princesa, porque dificilmente ele consegue defender. E ele ignorou o meu Mega Cavaleiro e o morcego colocou uma bruxa sombria pra fazer o suporte desse golem de pedra dele. Só que aqui eu vi um problema. Eu tinha 4 de elixir e o golem tava passando da ponte. O que você faria nessa situação? A minha decisão não foi das melhores. Coloquei um caçador na frente do golem. Na minha mão era a carta que tinha mais dano. Depois disso eu coloquei um espírito de gelo ali. Era pro espírito pular no golem, só que ele pulou no morcego. Depois disso, o morcego da bruxa focou no caçador. E quando achava que tava tudo bem, ele soltou o Mordekaiser não, pô. Rei esqueleto na ponte do lado esquerdo. A torre da princesa do lado direito tava caindo. O Mordekaiser chegou do lado esquerdo, usou a habilidade, eu não tinha elixir e aqui eu só aceitei que já não dava mais. Então, no primeiro movimento ofensivo eu já perdi aqui. Talvez se eu fizesse outra defesa daria certo. Ou se eu só ignorasse, quebrasse a ponte toda e levasse a torre das 3 coroas. E aqui eu perdi de moleque. A principal culpa da minha derrota desse jogo foi minha mesmo, eu que fui burro. Mas agora eu vou jogar sério, jogo controlado. E assim que começou a partida eu já olhei minha mão aqui e identifiquei que ela tá full defensiva. Não tem como fazer um ataque com essa mão aqui. E aqui, enquanto eu estava esperando meu adversário, ele soltou uma gangue de goblins no meio lá dividida. Soltei um tronquinho do lado direito e para aproveitar a vantagem de 1 de elixir que eu tô, coloquei o caçador recuado para aproveitar e pegar logo essa evolução dele. Caçador não é uma carta que eu jogo com frequência, na verdade conheço pouca jogabilidade dele. O adversário soltou um canhãozinho lá na frente, provavelmente também para ciclar o deck dele. Aqui não tinha muito o que eu fazer, qualquer movimento seria arriscado, então tinha que esperar o ataque do meu adversário. E assim que ele colocou o barril de esqueleto, eu coloquei o canhãozinho ali no meio e soltei os morceguinhos para ciclar logo meu deck. Agora minha mão ela ficou versátil para ataque. Eu já sei que a defesa do meu adversário é canhão e aqui eu só tava esperando a pirotécnica passar da ponte para colocar o espíritozinho para ativar a torre. E ele colocou do outro lado os homem-bomba. A torre foi ativada, o homem-bomba foi destruído. E eu coloquei o corredor aqui só para ver se ele realmente ia defender com o canhão. E como eu esperava, ele colocou o canhãozinho dele no meio. O corredor deu lá suas 2 porradas, mas não conseguiu chegar na torre da princesa. Aqui o jogo acalmou de novo. Cara, é muito difícil jogar com um deck que não é seu, porque você tem que ficar pensando nas cartas do adversário, nas suas. E eu tava pensando o que eu ia fazer. O meu adversário soltou o barril de esqueleto ali. Coloquei o canhãozinho ali pra evitar de tomar predict. O barril logo estourou. Ele soltou uma pirotécnica. E quando a pirotécnica tava passando da ponte, soltei um caçador na cabeça dela. E quando eu menos esperava, ele tirou uma carta da manga, que foram os recrutas reais. De certo modo, isso não foi tão ruim, porque isso daí encarece muito o deck dele. E no 3x, o meu deck ele tem muita vantagem, porque o ciclo dele acaba acontecendo com muita rapidez. Se eu consigo segurar esse jogo até o 3x aqui, eu vou brilhar. Esse posicionamento aí do Mega Cavaleiro, se você não pegou, pega, volta aí no replay pra você ver. E ele saiu com a metade da vida praticamente, me dando a opção de colocar o corredor ali com ele fazendo no suporte. Ele colocou o mineiro bombado e errou o posicionamento do canhão. O corredor conseguiu chegar na torre da princesa e conseguiu bater um pouquinho lá. Na verdade, deu bastante dano, olha lá. Agora começou o 2x, agora a brincadeira vai ficar interessante. Ele soltou o homem-bomba lá atrás e do outro lado soltou o barril de esqueleto. O caçador deu conta ali do lado direito, junto com o gelo. E o canhãozinho segurou o barril de esqueleto evo dele. Soltei a gangue de goblins ali em cima da pirotécnica. Decidi aceitar um pouco de dano na minha torre pra agora fazer um ataque com o corredor e o caçador fazendo o suporte dele. Só que infelizmente meu adversário já conseguiu ciclar de novo o canhão. E agora eu tenho que defender esses recrutas reais do lado esquerdo que foi dividido. Morceguinho pra fazer a defesa barata. Soltei o caçador recuado aqui pra já ciclar, porque eu preciso ter o canhãozinho na mão. Porque de acordo com o ciclo dele, o barril de esqueleto tá na mão dele. Não, eu preciso ter esse canhãozinho pra parar esse barril de esqueleto. E olha lá. Dito e feito, o barril de esqueleto dele tava lá, mas o meu canhão também já tava na minha mão. Aqui eu decidi soltar o tronco, enquanto do outro lado o Mega caminhava junto com o caçador. O caçador tá full life. Meu adversário soltou os recrutos reais, eu soltei o corredorzinho ali pra aproveitar que tinha bastante quantidade de tropa. E no meio da muvuca ele conseguiu chegar na torre da princesa. E aqui mais uma vez está no meu ciclo de defesa, então eu tenho que defender pra depois eu atacar. O canhãozinho já tá na mão pro barril de esqueleto dele e vou soltar ali um Mega Cavaleiro na cabeça. Sei lá,
lá tá descarregando, puta. O Mega desceu, terminou de matar os Goblins. E ele tá lá tentando fazer esse ataque dele com o barril de esqueleto. Mas como já tava preparado, o canhãozinho já tava na mão. Ele soltou os Homem-Bomba, deu um tronquinho ali pra evitar estresse. O espíritozinho pra pirotécnica não dá dano à torre. Gangue de Goblins no meio, desfocando esse ataque bilateral do meu adversário. E aqui ele se arrasou, o bicho soltou um canhão, então vai tomando corredor na sua cabeça. O canhãozinho já tava na mão, o barril de esqueleto dele não vai jogar nesse jogo. E o corredor finalizou a torre da princesa. Essa segunda partida deu pra mostrar um pouco mais sobre a jogabilidade desse deck. Mas aquela partida que eu perdi ficou de aprendizado, porque aqui eu identifiquei uma coisa. Esse deck dele ele tá bem equilibrado no sentido de ataque. E também tá com uma defesa aqui bem consolidada. De dificuldade que eu encontrei nesse deck foi com os potenciais problemas que você enfrentaria jogando com ele. Por exemplo, se você estiver jogando contra um dragão infernal usando esse deck aqui, se você não tiver o morcego na mão no ciclo na hora que o adversário colocar o dragão infernal, provavelmente você vai perder tudo, porque o caçador aqui ele não consegue dar conta do dragão infernal por causa do alcance dele, a não ser que você coloque em cima. O dragão infernal ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com alguma monstruosidade do lado dele. Então aqui eu vi que contra o dragão infernal esse deck tem uma certa dificuldade. Então talvez uma coisa que eu faria para ajustar um pouco mais a jogabilidade desse deck seria tirar o espírito de gelo e colocar um zapzinho. Além de agora você conseguir 2 feitiços pequenos no seu deck, você também consegue agora jogar contra Dragão Infernal, Torre Inferno, Mineiro Bombado. A única diferença que deu foi de 0,1 no custo médio de Elixir. E agora você tem um feitiço aí universal de baixo dano, mas que acaba sendo muito funcional, principalmente quando você vai subindo de arena. Agora se você colocar o corredor, o adversário tiver uma Torre Inferno, você consegue dar um zapzinho aí controlado, que vai resetar a Torre Inferno e provavelmente você vai conseguir chegar na Torre da Princesa. Coisa que antes era difícil de fazer com o Espírito de Gelo. Uma outra coisa também que eu identifiquei aqui é que tem uma substituição que dá pra fazer que talvez essa carta dure mais tempo no campo, que é a Gangue de Goblins. A Gangue de Goblins ela acaba sendo uma carta fraca porque ela é facilmente cauterada, qualquer tronquinho, qualquer coisa destrói ela. Então, como substituto da Gangue de Goblins, eu escolho aqui uma carta que cumpre o mesmo papel, só que dura mais em campo, que é os Guardas. Os Guardas acabam durando mais em campo por conta do escudo deles. E é uma carta na mesma quantidade de Elixir que cumpre o mesmo papel, que é de defesa terrestre em tropa. A princípio, seriam apenas esses ajustes que eu faria nesse deck. Isso daqui já traria uma versatilidade maior para esse deck. A jogabilidade dele vai continuar a mesma, ciclos de corredor, com uma defesa consolidada, porém agora com mais versatilidade. E segue aqui esse perfil que já tem gameplay com esse deck aqui que ainda vai sair. Então se você quer ver o resultado dessa adaptação que eu fiz no deck do meu amigo aí, já segue esse perfil aqui. Falta pouquinho para bater 10 mil, então me ajuda aí, meu camarada. Gameplay desse deck sairá em breve. E siga para as piores dicas de Clash Royale.